Reconhecimento do povo apostólico ao ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amigos e irmãos, reconhecimento quer dizer um valor. Às vezes fazemos algo para alguém, o pessoal não reconheceu o que eu fiz. Mas nós, felizes, nos encontramos aqui com esse objetivo de recompensar esse santo dos céus com a nossa presença, com a nossa reverência, com o nosso trabalho, com o nosso amor, os nossos procedimentos, porque eles viveram aqui segundo nós estamos vivendo e eles reconheceram a Deus, o trabalho de Deus nosso Pai. Eles reconheceram a oportunidade de Jesus, de Maria Santíssima, as bênçãos que eles receberam desse santo dos céus. Eles tiveram humildade, paciência, amor, compreensão, zelo, boa vontade, caridade, usaram de justiça, de fidelidade aos ensinos dos céus. E eles a cada dia foi moralizando, santificando, com a permissão de Deus nosso Pai, com as bênçãos de Deus nosso Pai, para que Jesus pudesse cumprir seus planos, formar na terra o Espírito Consolador e também formar o último profeta, onde ele deixou bem registrado que ele precisaria formar o Consolador e também o último pastor, para que esse pastor pudesse receber uma família, um povo, e esse povo, esse pastor zelar. O santo e querido irmão Aldo, ele zelou de cada um de nós durante 44 anos, ele dedicou, ele viveu mais para nós do que para ele. Isso é motivo de nós, a cada dia da nossa vida, meditar e olhar, fazer um exame de consciência. Eu estou trabalhando no sentido que eu agrado o Santo Irmão Aldo. Ontem eu pedi, ele me deu, ele deixou tantos ensinos para mim. Hoje eu tenho colocado em prática aquilo que agrada a ele? Ou eu estou em dívida de amor? Porque muitas das vezes nós queremos viver para nós. Para o esposo, para a esposa, para o filho, para o namorado. Esquecemos de viver para Deus. Porque todos aqueles que vivem para Deus, ele tem no seu coração o desejo de aceitar os ensinos que vieram do Reino dos Céus. São felizes porque sente a felicidade no seu coração de viver em um lugar santo, onde nós estamos buscando a santificação para um dia morar na glória celestial. E quando nós não reconhecemos, nós não estamos nem aí. Nós não obedecemos a doutrina, que é o amor de Cristo, e nem a disciplina, que é a correção de Cristo. Está escrito lá. Porém, Deus repreende aquele que Ele ama. Então, Deus tem dele o desejo no seu coração de nos ensinar, nos corrigindo, para que nós possamos nos aperfeiçoar e voltamos a ser a imagem e semelhança daquilo que foi criado, sem pecado. E a cada dia que passa, irmãos, nós vivemos em um mundo de dor, um mundo sem lei, um mundo de ganância, um mundo de maldade, um mundo de covardia, um mundo de impureza, de imperfeição. E é onde nós precisamos lembrar dos ensinos, para do pecado me livrar. E podermos colocar em prática. O apóstolo São Paulo deixa bem claro quando ele fala: feliz e bem-aventurado é o varão que não tropeça em palavras. E tem muitos tropeçando. Nós não podemos tropeçar. Porque se nós tropeçarmos, vamos ficar sem segurança e vamos cair, vamos machucar. E nessa queda podemos até perder a nossa salvação, a nossa vida com Deus. É por isso que precisamos ter muito cuidado, muito zelo. E quando nós reconhecemos, nós colocamos em prática. Ficamos felizes porque aqui reina a paz, aqui reina a felicidade. Aqui é onde os santos e anjos deixam seus tronos na glória celestial e vêm trazer o alimento espiritual para nós. Aqui eles estão ocupando esses lugares vazios. Eles estão nos ouvindo atento, vieram trazer um abraço apertado.
e espera receber um abraço de cada um de nós, para que eles possam voltar para o Pai feliz e ver que aqui a igreja apostólica é mantida em uma reverência, um povo amigo, um povo irmão, um povo hospitaleiro, um povo simples, um povo fiel aos ensinos dos céus. Então é isso que esse Santo dos Céus espera para o nosso viver e tem nos deixado esses ensinos perfeitos para nós possamos a perfeição na nossa vida. Deus o Pai sempre necessitou de alguém por Ele escolhido para falar aos homens e transmitir-lhes sua palavra, seus ensinos e sua divina lei, que corrige, instrui e prepara os bons e humildes de coração, a fim de que Ele, nosso Pai Celestial, possa cobri-los com a sua graça e habitar em cada coração, fazendo-o felizes e abençoados. Então, irmãos, vejam que Deus, nosso Pai, precisa de alguém para que esse alguém transmite àquele mais simples os ensinamentos do reino dos céus. E foi isso que aconteceu com a Santa Querida Vó Rosa. Ela foi ungida por Deus pela sua humildade, pela sua dedicação, seu coração forte, de uma sabedoria infinita. E ela recebeu de Jesus esses ensinos. E por isso que ela nos transmitiu todos os ensinamentos do reino dos céus em corpo físico e hoje em espírito. Continua nos trazendo essa riqueza para tantos querem. Mas para isso depende de cada um de nós. Nós lembramos um dia o Santo Imaldo deixou para nós em um dos boletins, ele diz assim: eu e a Santa Vó Rosa temos muitos planos para a sua vida, deixa nós entrar no seu coração e dominar o seu viver. O senhor deixou? A senhora deixou? Ou a senhora ainda está em dúvida? O senhor tem dúvida do poder desse Santo dos Céus? Mas naquele momento que o senhor clamou, na situação difícil, e o senhor foi amparado, naquele momento o senhor não teve dúvida. Hoje o senhor tem? Qual a situação que nós vivemos hoje? O que nós temos para esse Santo dos Céus? Então é preciso ter amor. Observância no nosso viver e valorizar esse Santo dos Céus. Não é um, não é dois, não é três, são todos. Mas às vezes fica como está na Sagrada Escritura, onde ali 10 leprosos estavam passando por luta e clamou a Jesus, Jesus curou os 10. Quantos foram recompensar? Apenas um. Apenas um ali chorava, gritava, glorificava Jesus pelo presente que ele recebeu. Talvez isso hoje aconteça entre nossa família. São 10 ressarcidos da graça dos céus, mas só um agradece. Vamos lutar, trabalhar. Quem sabe os outros podem meditar no amanhã e também voltar a agradar esse Santo dos Céus. No passado, as Escrituras Sagradas do Velho Testamento trazem exemplos significativos de grandes e poderosos profetas que foram usados por Deus para falar aos homens. No entanto, como os homens continuaram em seus caminhos tortuosos, Deus, o Pai, com sua infinita misericórdia, achou por bem enviar seu próprio Filho para falar aos homens e ensiná-los o caminho do bem e da verdade, com a missão ainda de dar sua própria vida em sacrifício para salvar e resgatar do domínio do pecado a criatura humana convertida e arrependida. Veja, irmãos, a riqueza de Deus nosso Pai, a misericórdia de Deus nosso Pai, para que Ele pudesse enviar seu Filho amado na face da terra. Vendo o homem virado as costas para Ele, o homem abraçou a imoralidade, a iniquidade, o pecado, a injustiça, a infidelidade. E Deus, olhando para seu Filho, criei meu Filho em minha imagem e semelhança para que pudesse viver santo na face da terra. Mas meu filho desviou do caminho do bem e abraçou o caminho do mal. Ele trouxe Jesus, Jesus foi recusado pelo homem. Aquele seu irmão. E Jesus, com seu imenso amor, Ele demonstrou a humildade, a simplicidade, para que pudesse ali Ele tocar naquele coração e ser amparado. Mas aquele homem bruto,
virou as costas para Cristo. E por isso veio sobre o homem o castigo, a dor, a enfermidade e a morte. Às vezes um perde a morte do corpo, outro já perde a morte do espírito. Porque desobedeceu tanto que não teve mais como fazer. Mas, amigos e irmãos, Cristo veio com esse objetivo e Ele formou a Santa Vó Rosa e deu a ela virtudes, poder, dela poder ajudar a tantos quantos que quisesse ter uma vida com Deus, pudesse arrepender e ter no seu coração o desejo de dar a Deus a oportunidade de uma vida com Deus. Porém, os séculos se passaram e os homens continuaram afastados de Deus, fazendo-se necessárias novas revelações para revivar a fé nos corações, o que foi cumprido por Jesus nosso Senhor por meio de sua serva, a bendita e Santa Vó Rosa. Jesus, se revelou a ela durante um período de 16 anos, utilizando de seus dons para formar a sua igreja, tendo como auxiliares o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho. Esses servos de Deus, eles usaram da bondade, da misericórdia, da simplicidade, da prudência e receberam de Deus também a sábia inspiração, mensagens lindas, edificantes, porque eles sempre viveram para Deus. Eles deixaram do mundo e aceitaram os ensinos dos céus. Foram eles instruídos. Inclusive, o nosso saudoso bispo é que fez o convite para a Santa Vó Rosa, que ela pudesse vir à igreja. E ela, já usada por Jesus, ela não teve um não. Ela disse sim, veio e continuou servindo. E Jesus foi usando os seus dons, a sua sabedoria, dando a ela mais ensinamento, inspiração. E ela, com a sua simplicidade, realizou os planos de Jesus, sendo ela coroada como outro Consolador. O Espírito da Verdade, que ali iria abrir o livro da vida e mostrar aquilo que Jesus foi impedido de mostrar, onde ele diz: ainda tenho muito a falar, mas vos não suportarão agora. Mas quando vier o outro Consolador, ele falará tudo, e tudo que ele falará vos lembrará do que eu falei. Por isso que a Santa Vó Rosa sempre falou em Jesus e de Jesus, para que não deixasse dúvida em coração, que ela estava falando de si própria, não. Ela falando do Divino Mestre, aquilo que ele profetizou, e ela deu sequência à obra do Divino Mestre para ser o outro Espírito Consolador. Através da Santa Vó Rosa, Jesus dirigiu esta igreja apostólica e, ao mesmo tempo, preparou nossa querida e Santa Vó Rosa para ser no futuro o Espírito Consolador de sua santa promessa. Com a vitória da Santa Vó Rosa como santa vencedora e sua coroação como Rainha dos Céus, ao lado de Maria Santíssima foi investida como o Santo Consolador, cumprindo assim a promessa de Jesus, que entregou o governo da igreja nas mãos dessa serva leal, que também possibilitou que Deus o Pai passasse a falar à igreja apostólica por meio desta nova santa. No entanto, como santa dos céus, ela precisaria de uma pessoa na terra com os mesmos dons espirituais que possuía, a fim de que pudesse usar essa pessoa e continuar falando à igreja e dirigindo o seu povo. Observem, irmãos e irmãs, o quanto a sabedoria de Deus é profunda e infinita. Deus Pai, com seu Divino Espírito e Jesus nosso Senhor, já havia tomado as necessárias providências para que, quando a Santa Vó Rosa fosse arrebatada aos céus, alguém a substituísse no governo da igreja. O irmão Aldo já nasceu com os dons espirituais especiais a fim de que, no futuro, pudesse ser usado pelo Espírito de Deus para governar o povo apostólico. Ele sempre foi uma pessoa bem disposta a fazer o bem, amar ao próximo e tinha um profundo respeito pela Santa Vó Rosa, a quem muito estimava. Assim, com o passar dos anos, no seu devido tempo, tudo se cumpriu conforme fora determinado pelo Pai. No segundo dia, depois que a Santa Vó Rosa foi arrebatada aos céus e investida na função de Espírito Consolador, ela se revelou ao irmão Aldo.
transmitindo-lhes o governo da igreja e orientando-o em tudo quanto se fazia necessário para que ela pudesse continuar a dirigir a igreja através do ministério dele, que passou a atuar como profeta de Deus. No transcorrer de 44 anos, de muito trabalho em favor desta igreja e do reino dos céus, o estimado Imaldo foi aprimorando os seus dons, sendo cada vez mais preparado pela Santa Vó Rosa, por Jesus e por Maria Santíssima, para nos dirigir em nome desses santos poderosos, a fim de preparar e santificar o povo apostólico com mensagens, ensinamentos e conselhos, para que pudéssemos merecer todas as bênçãos dos céus, o amparo e a proteção deles, santos de Deus. Também para que possamos cumprir, como povo de Deus, a missão de anunciarmos ao mundo as boas novas de salvação e a vinda do Consolador, prometido por Jesus, nosso Senhor. O Santo Imaldo cumpriu sua missão nesta terra e foi para os céus, coroado profeta e supremo pastor, por excelência deste povo apostólico, deixando-nos preparados para continuarmos com a missão desta Santa Igreja Apostólica. Então, irmão, veja que tudo que o Santo Imaldo nos concedeu de presente foi em favor do nosso viver, para que nós pudéssemos ter uma vida digna de verdadeiros filhos de Deus, e que nós não deixássemos de praticar os seus ensinos, suas leis, e assim cada um tivesse no seu coração o desejo de ser submisso aos seus ensinos e pudesse nós crescermos materialmente e espiritualmente, e valorizando ele, respeitando as suas leis que vieram do reino dos céus. Tudo que o Santo Imaldo nos transmitiu foi por ordem de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, de Deus nosso Pai e da Santa Vó Rosa. Ele sempre nos ensinou sobre o bem, sobre o viver, sobre o amor a Deus, aos santos e anjos, e o amor ao nosso próximo, para que nós não pudéssemos ter na nossa igreja o chamado divisão, mas que todos pudessem respeitar a cada um, no sentido de melhor servir a Ele e transmitir a cada um aquilo que nós buscamos dele com amor e boa vontade. Na glória celestial, ao lado da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, de Jesus e dos santos profetas e apóstolos, ele continua a amparar e proteger cada fiel apostólico e mantém em nossos corações esse desejo de servirmos o reino dos céus. Por isso, estimados irmãos e irmãs, devemos ser leais aos ensinamentos de Jesus, dados a esta igreja por meio destes santos, pois formam uma doutrina perfeita, é uma disciplina que honra e moraliza a criatura humana. Então, irmãos, é isso que aconteceu com Santo Imaldo durante o seu tempo. O que ele transmitiu para nós foi de amor, carinho e gratidão, para que nós pudéssemos honrar e ter uma vida condizente no sentido de melhor servir o reino dos céus por intermédio dos seus ensinos. Ele diz assim para nós no boletim de 3 de abril de 2014: irmãos e irmãs de todas as idades, creiam que vivendo assim, seguindo os conselhos e ensinos que eu, irmão Aldo, tenho lhes transmitido, os quais são os mesmos ensinos de Jesus, da Santa Vó Rosa, terão vida, paz na alma. Serão bem-aventurados em suas realizações, justas, honestas, viverão com saúde e boa disposição, e ao fim da jornada terrena, alcançarão a salvação de suas almas. Sigam os exemplos que eles nos legaram, que é os mesmos exemplos que eu, irmão Aldo, tenho demonstrado a todos nesses 44 anos, durante os quais tenho exercido o meu ministério de primaz da igreja e de profeta de Deus e sucessor do Consolador da Santa Vó Rosa. Então, irmãos, isso é muito importante para nós colocarmos em nossos corações esses ensinos que vieram dos céus no sentido de nos ajudar. No entanto, precisamos fazer a nossa parte como filhos de Deus e valorizarmos o sacrifício destes santos, trabalhando e participando com amor e dedicação dos trabalhos da igreja, seja no coral, no ministério de obreiros ou como membro, cooperando para que os nomes desses santos sejam conhecidos e se tornem a esperança de muitos corações em ganhar a salvação com Deus e serem abençoados, felizes como nós. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, o nosso primaz Santo Irmão Aldo deixou um recado importantíssimo para toda a igreja apostólica. Ele diz assim: ele e a Santa Vó Rosa precisam muito da união de todos.
União entre pastores, obreiros, músicos, coristas, regentes e membros da igreja e do verdadeiro amor ao próximo. Irmãos, unidos quer dizer abraçado um do outro, não, unidos, o primeiro ponto da união significa o respeito. Quando nós respeitamos o nosso irmão, nós temos união a ele. Quando nós não respeitamos, nós não temos união. E isso, irmãos, é um motivo de tristeza para Deus, nosso Pai. Olha, o apóstolo São Paulo diz assim: Deus deu dom à igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. E que todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligadura vai crescendo em aumento de Deus, e que há um só corpo e só um Espírito no reino dos céus. Então, irmãos, nós precisamos ter uma união perfeita, valorizarmos o trabalho, a oportunidade e viver em harmonia, sem briga, sem contenda, sem inimizade, sem provocações, sem insultações, para que Deus Pai possa nos ajudar. Eles também nos ensinaram a evitarmos as desavenças, os fanatismos e principalmente os comentários sobre a vida alheia, pois isso prejudica a nossa obra e a santificação do povo apostólico. Muito cuidado com os comentários nas redes sociais, com assuntos que não edificam, mas que só levam muitos irmãos e irmãs a ficarem tristes e alimentarem dúvidas em seus corações. Então, 2007 ele diz assim para nós: uma das maiores dificuldades nesta terra é transformar vidas e modificar o espírito da criatura humana, seus atos, seus pensamentos, seus costumes errados, e colocar em seus corações a fé verdadeira, ensinando-os a regra de um bom viver. Palavras do nosso querido Santo Irmão Malta. Então, irmãos, sobre esse assunto é preciso que ficamos atentos e a cada dia procurando nos corrigir para que nós possamos nos aperfeiçoar sem causar contenda e desavença. Existem pessoas que criticam o trabalho que a nossa igreja realiza. Inclusive a fé e nós santos procuram semear mentiras e desânimo aos que se deixam levar por estas pessoas. Recomendamos que retire estas pessoas de seus contatos pessoais. Os irmãos lembram que é situação difícil. Santo Imoaldo, em um determinado tempo, ele diz assim: peço aos irmãos que procurem escolher as amizades dentro da igreja. Situação triste, né, irmãos? Existe lá fora o carteiro que carrega cartas. E também um carteiro do inimigo. O carteiro do inimigo é aquele que leva e traz. Ele escuta de mim, passa para o pastor, escuta do pastor, passa para mim, escuta da irmã, passa para a irmã. Então esse é o carteiro do inimigo. Aquele que traduz a inimizade. Aquele que não tem amor a si próprio. Aquele que não tem amor a Deus. Não tem amor ao seu espírito. Não tem amor à sua alma. É o carteiro do inimigo. Esse precisa ser retirado das nossas vidas. Jesus diz: me dirás quem tu és, me dirás com quem tu andas, que direis quem tu és. Então nós precisamos, irmãos, ser firmes. Não maltratar, não zombar, não exortar, não brigar, mas ter cuidado. Esse carteiro do inimigo precisa sair das nossas vidas. Não podemos dar apoio. Então cada um procura entender, compreender, e quando alguém falar alguma coisa, não direcione palavra à pessoa, mensagem à pessoa. Chega na pessoa e conversa. Porque, irmãos, a mensagem falada, a mensagem expressada do outro irmão, ela serve como uma prova. E nós precisamos entender o seguinte, que de todas as palavras ociosas que disser o homem, ele irá prestar conta no dia de juízo. Que com tuas palavras será justificado e com tuas palavras será condenado. Então ali é uma prova que a pessoa pode levar a outra na justiça e ir lá parar diante do juízo. Isso é um momento muito triste, muito feio. O povo apostólico não é ensinado a isso. A ter guerra, a ter contenda, inimizade. Nós somos um povo escolhido por Deus para que divulgar o evangelho de Cristo. O amor, a paz, a união, as boas obras. Isso sim é a nossa missão. Cuidado com os grupos de irmãos em diversas atividades de nossa igreja, seja do coral, de uma determinada congregação ou entre o ministério, pois sempre tem
os que querem se aparecer e promovem discussões e crítica aos trabalhos dos pastores, dos regentes, até do conselho nesta igreja, gerando contendas e desavenças. Não foi isso que aprendemos com a Santa Vó Rosa, nem com o Santo Irmão Aldo, que nos deixou este recado. Recomendo a todos os irmãos e irmãs que sejam vigilantes e cuidadosos no uso da internet e redes sociais, e se assim lhes falo, é para o seu próprio bem-estar e para o bem da família apostólica. Aí é o ensino do Santo Irmão Aldo, ele diz assim para nós: é por esse motivo que eu, irmão Aldo, não me canso de ensinar e de aconselhar a todos os irmãos e irmãs que se amem fraternalmente uns aos outros, que se respeitem e que seja bem disposto para colaborar, a fim de que haja perfeita união e harmonia entre todos, inclusive para que haja progresso em todas as atividades e trabalhos de nossa amada Igreja Apostólica, bem como na vida pessoal e espiritual de cada apostólico e de cada apostólica. Foi isso que o irmão Aldo nos transmitiu. O amor ao próximo, não a contenda, não a inimizade. Tais falatórios e comentários com o objetivo de prejudicar o próximo são como pedras de tropeço na vida daqueles que se deixam levar por tais costumes. Lembre-se da lei de Deus: plante o que quiser, mas irá colher aquilo que plantar. Observem esta recomendação que está registrada em Romanos na Sagrada Escritura. Recomendo aos irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos aos ensinos que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois estas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Irmãos e irmãs apostólicos, sejam sábios e prudentes, tomem cuidado com tudo que ouvem, vê e leem, inclusive nas redes sociais, para não perder a essência da fé que Jesus, o nosso amado Mestre, nos legou através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo nesta Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs, vamos dar à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo a alegria de contemplar a nossa fiel obediência e santificação, fazendo nosso esforço para evitarmos tudo o que prejudica a união do povo de Deus, o nosso sincero interesse em promovermos o amor e a paz. No próximo dia 26 de outubro, a Igreja Apostólica relembrará o momento glorioso da coroação da nossa Santa Querida Vó Rosa como Espírito Consolador, e com grande júbilo e reconhecimento aos céus, pela vida e ministério desta santa gloriosa Rainha, apresentamos nossos louvores e gratidão. Amém. Irmãos, fique em cada coração essas palavras, essas mensagens, e que nós todos procuramos ter uma observância, uma fidelidade aos ensinos do Reino dos Céus, muito cuidado a nós, nosso trabalho, nosso viver, para que esse Santo dos Céus possa nos abençoar, nos fortalecer e enriquecer a nossa vida. Passaremos por uma parte muito importante que nós iremos preparar para a nossa oração final. Então veja que Jesus Cristo, ele tem um amor perfeito por todos nós e diz assim: quando estivermos orando, perdoar se tendes alguma coisa com alguém, para que nosso Pai que está nos céus perdoe nossos pecados, mas se não perdoar, também não será digno de receber o perdão. Então, se nós temos algo contra alguém, vamos orar e perdoar aquele irmão, aquela irmã, para que nós também recebamos o perdão da graça dos céus. Amém? Por gentileza, eu peço aos irmãos que vamos ficar em pé. Vamos cantar o hino do nosso cenário de número 86, com fé e amor. Amigos e irmãos, nós temos a oportunidade de fazermos a nossa meditação. É muito importante, é o momento que nós iremos pedir e agradecer a Deus nosso Pai.
Então, com muita reverência, por 3 minutos, vamos orar. Cremos e confiamos que os santos estão aqui de ouvidos atentos aos nossos clamores. Eles querem nos ajudar, eles precisam nos ajudar, mas cabe a nós abrir nossos corações para que eles possam mover toda a impureza, toda a imperfeição. E nós temos dele a graça e a bênção do Reino dos Céus para a nossa vida, para o nosso lar, para o nosso viver, para o nosso trabalho. Assim vamos fazer as nossas orações. Amém, irmãos. Ainda do nosso hinário, o hino de número 119, há um único Deus. Amém? Amigos e irmãos, chegamos ao término da nossa reunião de oração, nesta grandiosa oportunidade que nosso Pai concedeu de podermos aqui, nós expressarmos a Ele o nosso trabalho com louvor, carinho e gratidão. Em nome do nosso querido Santo Maldo, agradeço a Ele por essa oportunidade de mais vezes estar aqui com os irmãos. Agradeço aos nossos irmãos membros, nossos irmãos componentes do conjunto coral, nossos irmãos da filmagem, do som, que a Santa Vó Rosa abençoe, meus colegas de ministério pastor, diácono, diaconisa, e assim, nossos irmãos ouvintes do programa Milagrosa, nossos irmãos internautas. Agradeço aos senhores pela presença, reverência e seus donativos, que os anjos dos céus abençoem e recompense, hoje, sempre. Amém. Muito obrigado a todos os senhores. Vamos fazer a nossa oração final, assim nós oramos.
O bondoso e valente coração, querido e santo irmão Aldo, anjo de Deus entre nós, profeta, nós queremos louvar e glorificar o teu santíssimo adorado nome, o teu poder, o teu amor, o teu carinho, tua gratidão, as tuas obras que o Senhor realizou em favor de ajudar a sofredores, a acolher almas, a pecadores, a salvar, a libertar. Hoje o Senhor se encontra na glória celestial. Em espírito vivo nós cremos e confiamos que o Senhor está em nosso meio. Continua nos abençoando, continua nos corrigindo, continua nos policiando, para que onde nós estivermos, precisamos contar com as bênçãos, com a presença e o amparo do Senhor, a proteção do Senhor e de santos e anjos, para que nós possamos ser livrados do malfeitor, do inimigo e das oportunidades da cilada que ora surge em nossas vidas. Queremos sempre lembrar, profeta de Deus, do amor e do carinho da sua gratidão em favor de tantos quantos lutaram em favor que pudesse nós obedecer, crer e confiar e valorizar o Senhor como último pastor, último profeta. Entregamos em suas santas mãos, querido Santo Maldo, eu rogo o teu santíssimo adorado nome, as tuas bênçãos em favor de cada um que aqui está presente e aqueles que não puderam vir por motivo justo. Peço ao Senhor que juntamente com a nossa querida Santa Vó Rosa, visite lares, abrigos, aonde tem um nosso irmão Aldo passando por luta, dificuldade, o Senhor leve a paz, o conforto, o alimento, leve para eles, querido Santo Maldo, a saúde, para que eles possam ter vida, ter paz e possa também servir o Senhor com respeito e dedicação. Peço ao Senhor que visite sítios, leitos de hospitais, sanatórios, sítio fazendas, aonde tem um dos nossos irmãos, que o Senhor leve a paz e o conforto. Irmão Aldo, o mundo chora, o mundo sofre. Que o Senhor sempre tem orado, tem buscado, porque nós cremos e confiamos na bondade do Senhor. Aqui, inclusive, nessa caixinha de pedido de oração, se encontra depositado, irmão Aldo, alguns pedidos, necessidade dos nossos irmãos, parentes, amigos, vizinhos. Eles trouxeram com o desejo de que pudesse aqui ser ressarcido do Senhor sobre as bênçãos que a hora estão precisando. O Senhor tem o poder de presença e onisciência, creio e confio que o Senhor já tomou conhecimento. Ajude tantos quanto e concede a eles, para que eles tenham paz, tenham gozo, tenham saúde e felicidade. Eu peço ao Senhor, em nome dos nossos irmãos ouvintes do programa Hora Milagrosa e nossos irmãos internautas, para que o Senhor possa abençoar e recompensar a cada um. E agora, irmão Aldo, chegamos ao término desse trabalho. Eu peço ao Senhor que o Senhor leve a cada um seus lares, concede um bom trajeto, uma boa noite de descanso. Amanhã um dia de semana, um dia de trabalho, que todos possam ser ricamente abençoados, protegidos e guardados, e possa cumprir os seus votos que fizeram, sendo justos, honestos, leais, no sentido de servir e respeitar o reino dos céus. E assim que as bênçãos do Senhor possa fazer parte da nossa vida, hoje, sempre. Amém. A paz do Senhor para todos, muito obrigado a todos os senhores, até uma próxima oportunidade.